Senhor em na primeira epístola de João, capítulo 3. Ainda não voltaremos a João hoje, ao Evangelho, mas veremos a palavra do Senhor aqui nesse texto, 1 João 3. Eu vou ler todo o capítulo, mas nós vamos nos deter apenas os versículos 13 a 18. Primeira epístola de João, capítulo 3. Perto de Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que dele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Deus, o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, e bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Que Deus, irmãos, em sua infinita graça e bondade, aplique a sua palavra ao nosso coração. O povo de Deus precisa ter conhecimento, e esse é um tema que João trabalha muito nessa epístola. Essa epístola ela é destinada à parte daquela igreja que está ali na Ásia Menor,
Muitos deles são irmãos que fugiram da dispersão, que fugiram das perseguições em Jerusalém, e agora gentios se agregam a esta igreja, e eles então precisam conhecer o Evangelho, e então João vai falar sobre esta realidade de conhecimento, sobre a realidade de ter uma vida que manifeste esse conhecimento. Aqui nós podemos dizer que temos a sabedoria muito mais do que somente a inteligência. A inteligência, e por meio da inteligência você sabe das coisas, mas a sabedoria faz você praticar aquilo que você corretamente aprendeu. Então viver como um sábio é colocar em prática o que Deus tem nos ensinado. Saber é muito importante. E João aqui está mostrando que essa é a base da identidade, e nós percebemos que em nossos dias hoje, como isso tem faltado na igreja. E é interessante porque isso não se refere somente às questões espirituais, porque em qualquer acordo, em qualquer realidade, você precisa ter conhecimento para poder ter um relacionamento. Até para que um casamento aconteça, é preciso que haja conhecimento, por vezes até do caráter da outra pessoa, para que haja de fato uma união. E aí então João ele apresenta algo como conclusão lógica: nisso é manifestado, ou assim são conhecidos. E aqui João faz uma clara distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Certo teólogo disse que só existem dois pais no mundo, Deus e o diabo. Se não são filhos de Deus, logo são filhos do diabo. E aqui então nós vamos ter diante dessa realidade aquilo que a palavra de Deus vai nos mostrar, a clara distinção. E aqui os filhos do diabo é uma referência àqueles que vivem na mentira, aqueles que são tão somente interesseiros, tão somente gananciosos. Eles não têm a verdade, eles não sabem nem o que é a verdade, como disse Pilatos a Cristo, que é a verdade. Esses não têm esse conhecimento, não têm essa vida. Diferente daqueles que seguem a palavra de Deus, que seguem a verdade, que seguem o Senhor. O apóstolo fala de conhecimento e aqui ele aplica diretamente à igreja, enfatizando que os filhos de Deus conhecem e mostram que conhecem. Eles não somente dizem que sabem, eles não somente dizem conhecer, mas eles vivem essa verdade no seu dia a dia. Esse é o motivo porque os crentes fazem o que fazem, ou pelo menos deve ser esse o motivo, porque Deus lhes deu o conhecimento, e nisso são testificados, ou seja, nisto são conhecidos filhos de Deus, na prática da justiça e na prática do amor. Abra por favor no Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 13, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 13, o versículo 34 e 35, e João ouviu da parte de Deus essa verdade, quando estava lá naquele momento, e assim como os outros discípulos. João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que vocês vão ser conhecidos como meus discípulos? Não é pela roupa que vocês vestem, ainda que ela deve ser algo coerente com a ética, com a postura da piedade. Não são os jargões que vocês aprendem, ou as palavras que alguém diz, ou algum gesto que alguém faz, mas pela expressão de amor, por uma vida que de fato ama, uma vida que de fato se relaciona. Cristo diz que o amor é a marca do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E quando ele diz aqui novo mandamento, ele não está dizendo que seja um outro mandamento. A ideia de novo mandamento aí no Evangelho é a ideia de um outro momento desse mesmo mandamento. Não é mais na antiga aliança, ele está perto de estabelecer a nova aliança. Capítulo 14 de João, ele vai caminhar para as horas finais,
quando então ele vai morrer na cruz do Calvário e no terceiro dia irá ressuscitar. Então não é um outro mandamento, mas é um novo momento do mesmo mandamento que sempre foi dito aos antigos. Você ama? Você tem de fato amado? Você tem de fato cumprido esse mandamento? Porque amar é uma lei. Amar é uma ordem. Deus ordena que se ame. Deus ordena a igreja amar. E nisso nós somos conhecidos. O amor é uma marca da obediência até mesmo aos demais mandamentos. Veja que ele não dá uma opção, né? Você que sabe, veja o que você acha melhor. Ele diz: amem. E isso será um testemunho. E isso será uma forma de vocês anunciarem o Evangelho. Isso será uma forma de vocês testemunharem a outros. De vocês mostrarem aos outros que há uma esperança. E essa esperança é o Evangelho, é Cristo. Por isso eu pergunto: você tem realmente amado? Você tem se esforçado pelo menos para cumprir esse mandamento? Ou pelo menos para cumprir a lei de Deus? Se sim, a conclusão lógica é que você tem evidenciado o Evangelho. A conclusão lógica é que nisso você faz o Evangelho conhecido. Então, se você não tem palavras ou não consegue rebuscar as palavras e montar uma teologia para aplicação num discipulado, como por exemplo, se você não tem essa prática, mas você tem se esforçado por viver esse amor, saiba, você tem testificado desse Evangelho. Você tem testemunhado desse Evangelho, porque é isso que o Senhor está nos dizendo. E aqui ele nos leva para uma realidade de comunhão entre os santos. Volte lá para a epístola e veja que João vai trabalhar essa realidade e nós estamos observando a partir do versículo 13 agora, mas antes eu queria ver com você o versículo 12, quando ele diz assim, eu li na leitura do capítulo todo, mas diz assim: não segundo Caim. Veja o final do verso 11, que nos amemos uns aos outros. Aí ele diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou ao seu irmão. E por que o assassinou? Ele diz: porque as suas obras eram más, as do seu irmão eram justas. Veja que interessante, irmãos, ele leva agora os seus ouvintes, ou os leitores, a Gênesis 4. Porque aqui, é lá em Gênesis 4 que esse registro aqui está lá narrado, quando Caim mata Abel. E você lembra, nós pregamos há pouco tempo esse texto aqui. E naquele momento o ódio de Caim, a raiva dele, por causa das suas obras más. E aqui a gente percebe como por vezes um texto mais fácil, como aquilo que é regra, um texto mais fácil esclarece um mais difícil. E alguém diz, olhando para Gênesis 4, por que Deus não aceita Caim, por que Deus aceita Abel? Sim, nós temos uma teologia, quando Abel entrega o melhor que ele tinha, e quando diz o texto que Caim entregou uma oferta ao Senhor, por esse texto nós entendemos, ele entregou de mau coração, ele fez por fazer, ele não tinha uma obra justa, ele não tinha um coração devoto, ele era um mero religioso, que achava, ou como muitos, que apenas por estar ali, ou por fazer alguma obra, ele vai ser recebido por Deus e vai ser aceito. Deus não aceitou Caim. E agora o apóstolo vai pegar esse exemplo, irmãos, de Gênesis, cerca de 3.000 anos antes dele aqui, pouco mais de 3.000 anos antes dele. Ele vai pegar esse exemplo de Gênesis 4 para mostrar que o amor não carrega ódio. O amor, ele não é alimentado por práticas más. Pelo contrário, o amor, ele carrega a justiça. O amor, ele mostra e planeja ou demonstra a justiça e não alimenta a maldade. Não alimenta a maldade, não planeja a maldade. Pelo contrário,
As marcas do Evangelho são contrárias, e essas marcas, as marcas de Caim, são as marcas de um homem morto, de um homem que vive nas trevas, e por isso então precisamos ter muito cuidado, porque tomados por raiva, tomados por momentos de explosão, irmãos, podemos perder facilmente a noção, podemos facilmente agir como ímpios. Nós precisamos ter muito cuidado para que as nossas obras não sejam más e tragam então à luz o coração que Deus odeia, ou Deus abomina, que odeia o próprio irmão, que rejeita a própria lei de Deus, então será também rejeitado por Deus, porque aqui é marca de um filho do diabo, não de um filho de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado, porque facilmente, perdendo a noção, você pode fazer mal ao seu cônjuge, você pode fazer mal aos seus filhos, aos seus pais, você pode fazer mal aos seus irmãos e até mesmo aos inimigos a quem nós devemos dar um bom testemunho. Nós precisamos confessar o nosso pecado, nós precisamos tratar o pecado, e isso somente, irmãos, por meio da graça e por meio do poder de Deus, irmãos. Por meio da justiça de Deus em Cristo Jesus é que nós podemos fazer isso. Cuidado, você que aguarda, você que tem uma gaveta em sua alma ou no seu coração, onde você tem depositado coisas ruins. Cuidado, você que tem uma reserva para odiar. Deus está vendo, e isso é marca de uma pessoa não convertida. Isso é marca de uma pessoa não convertida. Lembra que o próprio texto nos dá uma vazão ou uma oportunidade quando diz: irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Veja, há um limite do que aquela circunstância pode me permitir, ou até onde eu posso chegar com aquela situação. Por isso, vigie, ponha a guarda no seu coração. Veja os versos 13 a 15 do nosso texto. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ele acabou de falar de Caim, que odiou seu irmão, e agora ele mostra para o mundo odeia a igreja. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia, novamente ele volta para o mesmo tema de Caim, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Até aqui, irmãos, nesse momento, veja, nós precisamos olhar, o amor deve ser observado por completo. E não adianta você dizer que ama a Deus, não adianta você dizer que ama a Deus, como eu amo meu Deus, como eu amo Jesus, mas se você odeia seu irmão, veja que a marca é clara. E aí João Calvino, o grande pastor João Calvino, diz que amar a Deus e não amar o próximo é mentira. Diz Calvino: pois esse mandamento é completo, um e outro. Não é um ou outro, não é apenas um, mas é um e outro. Então, se você não ama ao seu irmão e diz amar a Deus, é mentira. Você está enganando-se a si mesmo e tentando enganar os outros. Então não é verdade isso que muitos declaram, que sim, que amam a Deus, mas vivem de forma contrária, quando se fala de relacionamento uns com os outros. Então ele diz que desta forma, amando, nós mostramos o Evangelho, nós testemunhamos o amor de Deus, o amor que nós recebemos. O autor ele faz de forma geral, irmãos, um contraponto: os filhos do diabo, os filhos de Deus, afirmando: quem faz mal procede do diabo. Veja, ele afirma isso: quem faz o mal, ele procede do diabo. Ele vive dessas obras. João não está isentando o homem do pecado, porque não há quem não peque. João não está dizendo que ninguém peca, ou que o homem não peca, ou que quem peca é filho do diabo. Está dizendo isso, mas ele está fazendo comparações: aqueles que seguem as obras de Deus e aqueles que seguem as obras do diabo, as obras da justiça ou as obras más,
aquele que faz o bem ou aquele que faz o mal. E aqui então, comparando e trazendo de forma prática, o conhecimento na prática faz com que a igreja viva a real comunhão. Não é apenas um momento onde ela se junta para cantar, onde ela se junta para comer alguma coisa ou para dividir um prato, mas em todos os momentos ela vive orando uns pelos outros, ela vive preocupada uns com os outros, ela se importa, ela tem interesse, ela tem afeto. E é triste, irmãos, quando essa realidade hoje é marca na igreja, por vezes, e eu não estou negando que nós, e nem sou contra que nós tenhamos amizades fora da igreja, mas por vezes os nossos melhores amigos estão fora da igreja. Isso é triste. E infelizmente nós não temos pessoas na igreja com quem contar. Pelo contrário, nós temos medo de que alguém saiba daquilo, ou de que alguém perceba aquilo outro. Então nós vivemos um milindre só, como diz a história. Vivemos, por vezes, somente uma fachada, uma vida hipócrita e mentirosa. Eu não estou dizendo que a gente tem que conformar-nos no erro, nós temos que abandonar o erro. Mas nós temos que entender que não há quem não erre, não há quem não peque, e nós precisamos entender que, como uma família, nós precisamos ajudar uns aos outros. E, infelizmente, irmãos, em muitos locais, as nossas amizades não estão na igreja. Isso é triste. E isso é uma marca ruim dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Eu repito, não estou dizendo que nós não podemos ter amigos fora da igreja. Não estou dizendo isso. Mas por vezes nós não temos pessoas da nossa convivência dentro da igreja, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós compartilhamos dores ou alegrias, e são pessoas que estão ao nosso lado. São pessoas que caminham conosco na alegria ou na tristeza. Infelizmente isso também não é vivido em muitos lares. Isso foi dito nas palavras, no casamento muitas vezes, na alegria ou na dor. Mentira. Apenas jargões, apenas expressões tão somente formais. Quando na prática os casamentos são apenas meros costumes, meras práticas que se decora e se vive a mesmice de uma situação onde é apenas uma recepção um do outro, mas não porque há uma só carne, uma unidade, onde deveria haver o amor, onde deveria haver esse compartilhar de dores, de tristezas, de alegrias, com respeito, com interesse. A igreja, irmãos, ela não pertence ao mundo, logo as suas práticas devem ser contrárias ao mundo. Não vos maravilheis. E a ideia de maravilharmos aqui, não é de exaltação, não é de coisa boa, não fique espantado. Não fique espantado quando o mundo começar a te perseguir, não. Porque quando você começar a viver o Evangelho, é isso que vai acontecer. O mundo vai te odiar, porque o mundo odeia o Senhor. E Ele disse isso. O mundo vai perseguir vocês porque ele me odeia. A uns ele vai matar, a outros ele vai aprisionar porque ele me odeia. O mundo é inimigo do Senhor. Nós precisamos, irmãos, viver essa palavra e entender, como ele diz no verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Veja, irmãos, como interessante, ele vai colocar isso antes do amor, que ele vai dizer, porque amamos os irmãos. Ora, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque primeiro ele fala da regeneração, já passamos da morte para a vida, somos novas criaturas. E como é que você mostra que você é nova criatura? Porque você ama o seu irmão. É interessante quando ele usa de forma prática, que o meu testemunho quanto à minha conversão, ou à conversão que o Senhor operou em minha vida, é agora pela minha vida de amor, pela minha vida de dedicação, pela minha vida de entrega, pela minha vida de renúncia, e de agora viver com você, viver essa mesma fé. Todo aquele que odeia, veja que diferença, esse é um assassino, verso 15. Lembra que Cristo disse isso? Ora, vocês dizem que não mataram ninguém, que cumprem a lei, pelo contrário, vocês quebram o 6º mandamento. Está lá em Mateus 5.
Vocês quebram o sexto mandamento, todo aquele que odeia o irmão. Você é um assassino, você acabou de matá-lo. Você pode dizer, eu nunca peguei uma arma, eu até sou um pacifista, que não é coisa boa, tá? Mas ainda assim, eu odeio as armas. E você não é, então, você acha que não é um assassino. E você carrega ódio dentro do seu coração. E você já matou tantas pessoas na sua mente, nos seus relacionamentos. Você sim é um assassino. As práticas de Caim contra Abel, elas não foram tão somente no golpe que ele deu. Porque quando você lê Gênesis 4, você percebe que já havia matado no seu coração. O Senhor Deus vem a Abel, o Senhor Deus vem a Caim, o confronto em Gênesis 4, não foi porque Caim tinha matado o seu irmão, foi antes mesmo de matar o irmão, ele já estava disposto aqui, ele já estava cheio de ódio. Cuidado, você pode nunca ter derramado sangue literalmente por ninguém, mas você pode carregar e viver um serial killer dentro de você, pior do que muita gente aí fora. Isso não é marca do Evangelho, isso é marca que você não foi convertido. Você é filho do diabo. Foi ele que veio para matar, para roubar e para destruir. Veja, irmãos, os filhos do diabo, eles vivem na mentira, eles vivem na falsidade. Caim diz, não, o que é isso? Ele vai e chama seu irmão, vamos ali, vamos dar uma volta, vamos ao campo. Quem sabe algo rotineiro, quem sabe algo que se espera de um irmão, vamos caminhar um pouco, faz companhia a mim. Mas o seu objetivo era destruir o seu irmão, era matar o seu irmão. E ele fez. Gênesis 4, ele matou Abel. Enquanto não nascer de novo, ninguém pode manifestar esse amor. O morto em delitos e pecados, ele só mostra ganância, ambição, avareza, ódio. É ter, farinha pouca, diz o ditado, né? Meu pirão primeiro. Ele está preocupado com ele. Ele está preocupado com ele. Ele está preocupado em ter. Ele vive pelas coisas do mundo, ele não vive pelo reino de Deus, está na igreja, mas é por causa de pão, por causa de vestes, por causa de bens, por causa de cura, quem sabe, por causa de mais aquisições ainda. É por isso que estão na igreja. Muitos que se escondem na religião, muitos que se escondem na igreja, que lotam salões, que lotam prédios, mas que não sabem nem o que é o Evangelho, ainda estão mortos em delitos e pecados, não vivem e não conhecem a fé verdadeira, nem sabem o que é isso, não há comunhão com Deus, não há comunhão com os irmãos, não são nem de perto uma família, senão uma família bem degenerada, senão uma família onde só vive o inferno, senão uma casa onde só vivem se degladiando. Por vezes é assim que essas pessoas vivem. Verdadeira loucura. João não diz que não tem problema, João diz quem odeia. João não diz quem não tem problema, porque todos têm problema. João não diz quem tem diferenças. Olha, temos diferenças, nós temos gostos, nós temos pensamentos divergentes, ideias divergentes, e muitas palavras, muitas realidades que aí sim o relativismo deve fazer valer. Tem coisas que são relativas, e você gosta e eu não gosto, mas não é porque você gosta e eu não gosto que nós vamos ser inimigos, ou porque isso vai ser um entrave para que a gente possa conviver. Nós temos que aprender a respeitar, no que tange a coisas neutras, no que tange a coisas que de fato sejam possíveis, porque nem tudo é possível, é essa relatividade. O que é verdade, não porque você acha ou porque você não acha. É verdade se vem de Deus. E tem que ser aceita da parte do Senhor, e temos que ser submissos. Como esperar a glória de Deus, irmãos? Como esperar que a glória de Deus seja manifestada em nossa igreja? Como esperar que os ímpios que nos cercam procurem-nos para buscar conselhos, se nós estamos vivendo o contrário ao Evangelho?
Como esperar que a igreja venha se render ao Senhor e manifestar a sua glória? A igreja que não vive as marcas do Evangelho está morta. Está morta. Ainda que se esforce por questões não somente práticas e visíveis, o seu objetivo é que os outros lhe vejam. O seu objetivo é que os outros lhe conheçam. Não fazem parte da comunhão com Cristo, pelo contrário, anulam a fé pelas obras. Dizem, falam de Jesus, mas testificam outra realidade. Diariamente o Evangelho é blasfemado e é envergonhado por causa dessas pessoas. Diariamente o nome de Deus é blasfemado por causa do mau testemunho desses supostos crentes, ou por causa de um mau testemunho de crentes verdadeiros. Mas muitos são os que confessam terem passado da morte para a vida, mas não passam de meros religiosos, frequentadores de igreja. Carregam uma Bíblia, aprendem jargões, quem sabe mudam o exterior, mudam as vestes, mas nunca houve uma mudança interna, nunca houve uma transformação no seu coração e nem na sua mente. Não nasceram de novo. Foram batizados, tomam a ceia, não perdem uma ceia, não perdem, quem sabe, um culto, conhece a Bíblia até decorada, conhecem teologia, são bons debatedores por vezes, mas as suas práticas são ímpias. Vivem como quem odeia, procuram ser fiéis apenas na aparência, porque têm interesses particulares, porque têm interesses pessoais, mas Deus conhece o interior. João Calvino, comentando esse versículo 15, ele diz que para mostrar como um amor é importante, Deus diz que o oposto é assassinato. Veja, Deus une o ódio ao assassinato. Aqui os homens, diz Calvino, provam a sua estutícia, não fazem conta do próprio crime, do sentimento e a verdade interior. Deus está vendo, diz Calvino, ele vê o íntimo de cada um. Quando Caim vai matar Abel, acabei de falar isso, Deus viu o íntimo de Caim. Antes mesmo de você chegar para o seu irmão e fazer mal, Deus já tinha visto que você faria aquilo. Deus conhece o seu interior. E não é simplesmente você dar um tapinha nas costas e abrir um sorriso falso para ninguém, porque Deus sabe o que está por trás do teu sorriso. Deus sabe o que está por trás do teu abraço. Judas beijou Jesus Cristo. Judas chegou para Cristo para beijá-lo, mas o que estava por trás do coração de Judas? O ódio, o desejo assassino, ganância. Ele vendeu Jesus. Por que eu tenho a ganhar com Jesus? Eu vou ganhar então algumas moedas. E Judas vende Jesus Cristo. Perceba, irmãos, que o Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece o teu interior. O Senhor sabe muito bem quem você é. Arrependa-se, humilhe-se, chore aos pés do Senhor. Quem sabe você vai encontrar restauração. Porque Esaú buscou com lágrimas, mas não recebeu. Não recebeu. Sabe por quê? Porque não havia lugar de arrependimento no coração de Esaú. Era apenas lágrimas. E as lágrimas não querem dizer tudo, ainda que possam dizer alguma coisa. Os versos finais aqui do nosso texto, de 16 a 18, diz assim: nisto conhecemos o amor. Veja, novamente traz uma ênfase. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo envia seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade.
Veja novamente, irmãos, como ele traz a ênfase, nisto conhecemos, novamente a ideia do conhecimento, mas não é apenas o saber, ele traz agora, novamente, aquilo que ele já falou, uma conclusão. Aqui o amor verdadeiro é mostrado, onde? Em se entregar, não é em dizer eu te amo tão somente, não é em dizer eu te amo, e sim, não há nada de errado em dizer, e nós devemos dizer, nós devemos aprender, aqueles que como eu têm dificuldade, nós devemos aprender a falar, mas não é simplesmente falar, não é meramente falar, não adianta lábios impuros e ímpios, lábios tão somente hipócritas. Cristo não apenas disse que amava, Deus não apenas mostra que ama, ou diz que ama em sua palavra, Ele mostra o seu amor. Como é que Ele faz isso, irmãos? Ele entrega a Cristo, e aí mostra isso. Cristo mostra o seu amor por nós de que forma? Ele entrega a sua vida por nós. Ele entrega a sua vida por nós. Você disse que ama o seu irmão, não é verdade? Você deve ter dito isso várias vezes, ou quem sabe para muita gente. Mas será que de fato isso é verdade? Será que isso é real? Como é que você confirma que você de fato ama? Como é que você de fato testifica que ama? Não é tão somente por causa das suas palavras. Elas podem ser tão somente da boca para fora. Uma vida de hipocrisia. E você vai até ser cercado de pessoas que acreditam nas suas palavras mentirosas. Mas Deus está vendo o teu coração. E no fim, toda essa mentira, ela vai servir para a tua condenação ainda mais, porque ela está sendo acumulada, ela está sendo juntada. Onde é que o amor é visto? Isto conhecemos. Em que conhecemos o amor? Ele diz, Cristo deu a vida por nós. E aí ele conclui, e devemos. Não é a mesma realidade, irmãos, aqui, veja, é redentivo, Cristo faz isso redentivamente, você não vai fazer isso redentivamente, você não vai salvar irmão nenhum, e aqui não é a ideia tão somente de morrer, aqui a ideia não é tão somente de morrer, uma frase que eu vi em um filme, para ir para a guerra e tão somente morrer, por vezes para um soldado é fácil, o difícil, disse um guerreiro para outro, o difícil era sobreviver. Veja, irmãos, não é questão somente de morrer por alguém, mas é de sobreviver, é de viver por alguém, é de anular-se, é de entregar-se. E aqui é interessante porque uma tensão aqui é revelada, ele já se entregou, ele já se deu. Então a salvação já é realidade nossa, nós já somos salvos. E agora então vai, testifique dessa salvação, vá e mostre. O amor é mostrado na vida do crente, assim como foi mostrado na vida de Cristo. Ele não somente disse que ama, ele mostrou o seu amor ao se entregar por nós. O Pai mostrou o seu amor, ele enviou o Filho. Assim como fez Abraão, quando mostrou a sua obediência e amor a Deus, quando foi entregar Isaque para ser sacrificado. Ou quando muitos que não amaram a própria vida, como o próprio José que foge daquela mulher de Potifar, ou como vive ali diante das realidades, ele não amou a própria vida, mas ele amou mais a Deus, e ele se entregou em obediência ao Senhor. Como Davi muitas vezes, tendo a oportunidade para destruir seus inimigos, ele se subjugava e ele se entregava e confiava naquele que julga retamente. Nós entendemos que a salvação é somente pela graça, que João não está falando de salvação gradativa, ele já recebeu, então ele fala de uma salvação aplicada, ou seja, a obra da salvação, a nova vida. Como é que você mostra que foi salvo? Quando você agora dá a sua vida pelos seus irmãos. Quando você dá a sua vida pelos seus irmãos.
Você renuncia aos seus prazeres, você renuncia ao seu gosto, você faz um sacrifício a mais, você anda um pouco mais, você tolera um pouco mais, você suporta um pouco mais. Há muitos vão fazer pouco caso e muitos vão se aproveitar de nós. Deus julgará cada um. Deus julgará cada um. Não é à toa que ele é chamado de justiça. Ele julgará cada um. Você tem amado mesmo? Você tem de fato amado? Se você não abre mão de nada pelo próximo, isso não é o evangelho que você vive. Se você não abre mão da sua vida, do seu conforto, e aí ele faz algo mais pesado, verso 17, dos seus bens. Veja que coisa, irmãos. Antigamente, eu me lembro quando adolescente, eu via muito isso facilmente, propriedade de Jesus. Era um adesivo que colocavam nos carros normalmente. Propriedade do Senhor Jesus, parece bonito, mas de Jesus ele não tinha nada. Porque qualquer um que precisasse, ele era o último a socorrer alguém. Ele era o último a socorrer alguém. Se era de Jesus, era para se generosamente servir, né? Não, o carro não é de Jesus, o carro é meu. Agora, claro que se eu puder servir, com certeza eu vou servir. Foi Deus que me deu para poder servir, se eu puder servir. Está ao meu alcance, é possível a mim. Foi Deus que me deu, e para que Ele me deu? Para eu poder glorificar o seu nome. Como é que eu glorifico o nome dele? Servindo aos meus irmãos. Socorrendo aqueles que é possível socorrer. Eu já contei isso aqui, esse é um testemunho ruim que eu carrego, dentre alguns outros que dos meus pecados eu cometi na minha vida, mas assim que fui morar em uma cidade pequena, aqui da Bahia mesmo, e fui pastorear essa cidade, encontrei um carro quebrado na entrada da cidade, mas com um bom morador de cidade grande, e um péssimo crente, diga-se de passagem, eu passei pelo carro e para mim não faz diferença, somente mais um carro quebrado. Uns 2 dias depois, uma semana depois, não lembro bem agora a data, eu fui levado a constrangimento quando fui conhecer o vizinho de onde eu ia morar. Eu fui para pastorear aquela igreja naquela cidade, e conhecendo o vizinho, disse: coisa boa, seja bem-vindo e tal. Eu já conheço o senhor. Eu falei: o senhor me conhece? Eu conheço. O senhor lembra tal dia quando eu estava com um carro assim parado em tal lugar? Fui eu. Olhei para ele e disse: me perdoe, eu errei. Não, tranquilo, ali eu consegui resolver, eu estava perto da cidade, e alguém foi lá socorrer. Veja, irmãos, uma coisa simples, e que hoje faz muito mal, a gente servir alguém assim, hoje é tanto perigo, tanto risco, mas uma coisa simples. Eu poderia ter abaixado o vidro no meu conforto, no ar, e ter dito: o senhor precisa de alguma coisa? Uma simples pergunta poderia ter feito uma diferença grande. Graças a Deus, eu passei 4 anos nesse lugar e esse vizinho ficou um grande amigo, retornamos lá depois e pude encontrar, e foi uma festa que a gente se viu, até porque torcemos para o mesmo time ruim, então isso também ajudava, isso também era uma coisa que aproximava bastante a gente. Veja, irmãos, o testemunho da gente, o testemunho que a gente dá de coisas simples. Quem sabe pessoas que nunca vão olhar para a gente mais. Quem sabe pessoas que nunca sabem onde você mora, nunca vão ser seu vizinho. Não importa. Com sabedoria, claro, com discernimento. Nós precisamos estar prontos a socorrer e a ajudar. Lembra do exemplo do samaritano, Cristo conta aquela parábola e o bom samaritano chega àquele lugar, olha, passaram religiosos ali. Todos os que passaram ali na parábola que Cristo conta eram religiosos, e se afastavam, e corriam, e se distanciavam, não podem tocar naquele moribundo, não podem se sujar, estavam indo para o culto. Mas até que um samaritano, que era rejeitado pelos judeus por ser um judeu misturado com outras raças, e de fato era, ele parou, pegou aquele que caiu na mão de salteadores, colocou sobre o seu animal, levou até uma hospedaria, tratou das suas feridas, diz o texto. Cristo diz:
É tão lindo aquilo, irmãos. Veja o exemplo que ele diz. E aqui ele está falando diante de um confronto, quando os fariseus estão perguntando: e quem é o meu próximo? Ora, veja como nós devemos, irmãos, olhar para textos como esse e perceber como o Senhor nos ordena: aquele que possui recursos deste mundo e vê a seu irmão padecer necessidade. Ora, não é um preguiçoso que não quer trabalhar e está toda hora pedindo comida. Estou com fome, tem cesta aí para mim? Olha, tem remédio? Não, ele está passando necessidade, ele está passando por um momento, há uma situação, e eu sei disso, e eu estou vendo isso, e eu vejo tudo aquilo, e eu fecho o coração. A ideia é: eu pouco me importo com aquilo. E olha, irmãos, nesse novo evangelho, me permita usar assim, porque não é novo senão um outro evangelho, aquele que Paulo diz escrevendo aos Gálatas, desse maldito evangelho dos nossos dias, em muitos desses lugares. É assim que as pessoas estão vivendo. Elas fazem pouco caso para as dores dos outros. Isso não é evangelho. Se é assim que você tem vivido, meu irmão, minha irmã, se arrependa, confesse e deixe. Pode ser que você ainda esteja condenado ao inferno, porque isso, se for prática da sua vida, se for sua vida, pode ser porque você ainda nunca foi convertido ao Senhor. Cuidado. Ele conclui esse pensamento: como pode permanecer nele? Como é que pode estar nele o amor de Deus? Isso é mentira. Isso é mentira. Por favor, irmãos, lá em João, no Evangelho novamente, no capítulo 10. João 10. Cristo diz o seguinte, versos 11 a 15. O ladrão vem somente para roubar. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja como é que Cristo mostra o seu amor. Como é que Cristo mostra o amor? Ele entrega a sua vida. E aqui, irmãos, é interessante porque não é tão somente aquelas ideias, né, tão humanistas, né, o que Jesus faria nesse momento, ou com aquele livro, né, que tinha aí tão famoso, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Não é essas ideias humanistas. Nós não vamos nem de perto chegar a ser como Jesus, ou quem é Jesus? Ele é Deus. Há um infinito de distância, há uma eternidade de distância entre nós e Ele. Mas sim, Ele nos deixa o seu exemplo, não simplesmente como um bom exemplo, mas como ordem: façam isso. Ele não somente me diz, Ele me mostra como fazer. É isso que faz o mestre, é isso que faz o pastor. Ele leva as ovelhas, Ele não apenas aponta um caminho para elas, Ele as conduz. Ele guia essas ovelhas. Ele não somente diz, faça isso ou faça aquilo, Ele mostra como fazer, assim como devem fazer os presbíteros. E aqui eu estou me incluindo com os presbíteros. É assim que devem fazer os pais com seus filhos. Não apenas dizer como fazer, mas mostrar, fazer antes deles. Dar exemplo. Ensinar como deve ser feito. Olhar para o seu próprio erro, confessar os seus pecados e abandoná-los. Deus ensina, Deus exorta o seu povo e agora Ele requer obediência. Ele nos chama para esse amor. Ele entregou Cristo por nós e agora diz, agora amem uns aos outros. Isso é interessante demais, irmãos, como Ele traz essa realidade para nós. Como
Ele traz essa realidade para nós. Na relação entre autoridades inferiores e superiores, na relação entre iguais, duas verdades claras nós temos aqui. Cristo já se deu por nós. E agora nós devemos viver por aqueles que Deus nos dá. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos tentar de tudo o que for possível para socorrer uns aos outros. Lembra que foi isso que a igreja de Atos viveu naquele momento, quando o Evangelho sai, quando o Evangelho alcança, quando o Espírito Santo enche aqueles corações? Diz o texto, eles tinham um só coração, era uma só alma. Ninguém considerava propriamente seu nada do que tinha, eles tinham em comum com aqueles irmãos. Era a casa dos irmãos. Nós moramos em outro local onde tinha uma prática muito feia. As pessoas tinham um mau costume de entrar na sua casa e de ir, quem sabe, se fosse preciso para elas, direto para uma geladeira, e abriam a sua geladeira e não pediam muitas vezes licença. Eu achei muito estranho. Mas eu um dia conversando com um pastor que cuidava desse rebanho naquela região, disse: rapaz, aqui foi uma luta, porque eu tive que aprender a botar freio nesse povo. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Nossa vida vai ser compartilhada, mas existe um limite de respeito, existe uma porta para ser aberta, existe uma licença para ser pedida, existe uma ideia para ser compartilhada. Eu não estou dizendo que nós temos que ser desse jeito, tá? Tão abusivos, mas pelo contrário, hoje as nossas casas estão tão distantes umas das outras. Eu não estou dizendo geograficamente, eu estou dizendo que nós não temos relação nenhuma como igreja, como família em Cristo. Nossa realidade se limita aos domingos para a maioria de nós, porque muitos nem na terça aqui vêm, nem na quinta. Então a nossa realidade de uma chamada comunhão se limita a esse momento aqui, a 1h30 ou 2 horas pela manhã, a 1h30, 2 horas pela noite. Isso é feio e um mau testemunho. Isso é um mau testemunho. E pior, irmãos, quando outros estão aflitos e nós não ajudamos ninguém. A pergunta: cadê teu irmão? Cadê a tua igreja? Onde é que eles estão agora? Infelizmente, irmãos, essa tem sido a marca de muitas igrejas em nossos dias. Uma marca de falta de conversão. João conclui verso 18 dizendo: filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Você que diz muito eu te amo, mas tem um mau testemunho, pare de dizer isso, cale a sua boca, em nome de Jesus. Se esforce muito mais para mostrar que de fato você ama. Pare de querer se aparecer, pare de querer mostrar uma coisa que internamente não há no seu coração. Vai chorar o seu pecado. Peça a Deus para mudar a sua vida. E depois volte e diga: eu te amo. Quem sabe não apenas da boca para fora, quem sabe com gestos, com a renúncia da própria vida, entregando a própria vida. Os versos 1 e 2 que eu li no início diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
Temos uma caminhada para testemunhar esse Evangelho. Temos pessoas que nos cercam. Uns são crentes, outros se dizem crentes e outros odeiam os crentes. E qual é o nosso papel como servos do Senhor? Testemunhar para todos eles do verdadeiro Evangelho. Mostrar para todos eles o amor do Senhor. E aqui eu concluo. Não diga que ama. Ame mesmo. Não fale que ama. Ame de fato e de verdade. Mostre isso dia a dia. Independente das lutas particulares, como aquela igreja vivia por conta da dispersão, como aqueles irmãos ali viviam por conta de estarem separados ou até abandonados por famílias, como muitos faziam por causa da conversão ao Evangelho. Você tem irmãos, Deus te uniu em uma família, então viva essa realidade, independente das suas lutas. Aprendamos a viver em comunhão uns com os outros. Isso é e será ainda mais um glorioso e poderoso testemunho da igreja nesses dias de inimizades, nesses dias de egoísmo, nesses dias de trevas, nesses dias de falta de amor, nesses dias de ódio. Como tem faltado luz, como tem faltado vida em meio a tanta morte. Que Deus use o seu amor e graça e nos una nesse amor e nessa graça cada vez mais, para a glória do seu próprio nome. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado pela tua palavra. Aplique essas verdades à nossa vida, Senhor, transformando-nos, não apenas, ó Deus, nos permitindo ter o conhecimento, mas nos ajudando e socorrendo para que por meio do conhecimento revelado em tua palavra, não por causa da nossa mente, não por causa da nossa razão, mas por causa da revelação bendita do Senhor a nós, possamos ter consciência, viver de acordo com a tua vontade. E isso para a glória do Senhor e para o bem do teu povo. Em nome de Jesus, ó Deus, em dias de tanto ódio, faz com que o teu amor seja refletido em nossa vida, em nossa cidade, em nossa família, ó Deus, na igreja do Senhor. Assim nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus.